Sirat Habibuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A biografia do nosso amado mensageiro de Deus, Muhammad, que a paz esteja com ele. Hoje, querido Ahmed, vou falar sobre o último dos mensageiros, que é o nosso amado profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Os especialistas em genealogia concordaram que a linhagem do profeta chega até Ismael, filho de Ibrahim, que a paz esteja com todos eles. Qual era o nome da mãe dele? Que a paz esteja com ele. A mãe se chamava... Está na árvore genealógica com seu marido, no trisavô Kilab. Em que ano ele nasceu? Que a paz esteja com ele. Ele nasceu, que a paz esteja com ele, numa segunda-feira, dia 12 do terceiro mês do calendário islâmico, no ano do elefante. O ano do elefante foi chamado assim porque o rei da Abissínia queria conquistar a cidade de Maca e derrubar Kaaba, mas Deus o Poderoso o impediu. A história é relatada na Surata Al-Fil. O mensageiro de Deus tinha muitos nomes. O mais famoso deles é Muhammad, Ahmed, Al-Mustafa e Al-Atib, o confiante em Deus. Ele nasceu órfão de pai. Sua mãe estava grávida dele quando seu pai, Abdullah, morreu numa viagem para Al-Madina. Ele havia ido visitar seus familiares Banu an-Najjar. Quando nasceu, Halima As-Sadia o levou para amamentar. Era o costume dos árabes buscarem amamentadoras para seus filhos recém-nascidos. Depois disso, voltou para ficar sob os cuidados de sua mãe, Amina. Quando ele atingiu 6 anos de idade, que a paz esteja com ele, sua mãe faleceu. O seu avô, Abdul Muttalib, ficou encarregado para cuidar dele, mas veio a falecer depois de 2 anos. Ele ficou sob os cuidados de seu tio paterno, Abdul Talib. O profeta, que a paz esteja com ele, tinha 8 anos de idade. Deus, o Altíssimo, providenciou a educação de seu mensageiro desde que era criança. Ele era educado, de bom caráter e só dizia a verdade. Honesto, puro e sincero, além de amar o bem. Tinha uma personalidade forte e uma opinião correta e sensata. Deus o preservou das obscenidades que poderiam atingir sua natureza pura. Trabalhou como pastor e também como comerciante com seu tio Abu Talib. As pessoas deixavam suas coisas com ele para guardar por causa de sua honestidade e veracidade. Quando o profeta e seu tio estavam numa viagem de negócios na Síria, ele encontrou Buhaira, que era um padre na cidade de Busra. O padre disse que Muhammad teria um futuro grandioso e avisou Abu Talib para ter cuidado com os judeus que poderiam querer prejudicar o seu sobrinho Muhammad, que a paz esteja com ele. O profeta, que a paz esteja com ele, presenciou uma guerra tribal quando tinha 20 anos, assim como presenciou também a coalizão que aconteceu na casa de Abdullah bin Jadã a partir desta coalizão. Se os moradores de Maca achassem algum injustiçado, eles iriam ajudá-lo contra seu agressor. Ele participou também na construção de Al-Kaaba quando tinha 35 anos. Graças à sua sabedoria e sensatez, ele soube como evitar uma guerra entre as tribos da cidade de Maca. As tribos não chegavam a um acordo sobre quem teria a honra de colocar a pedra negra no seu devido lugar. Finalmente concordaram em ouvir a opinião do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Um deles disse: Eis o fiel! Eis o fiel! Eles pediram que ele solucionasse o impasse, e então o profeta sugeriu uma solução que agradou a todos eles. Ele pediu um tecido e colocou a pedra negra no meio. Pediu então que cada tribo escolhesse um representante para pegar uma das extremidades do tecido. Eles carregaram o tecido com a pedra negra no centro até o local e foi o próprio profeta que colocou a pedra negra no seu lugar. Todos ficaram felizes com esta solução sábia que preservou suas vidas. Mas que ideia genial, vovô! Khadija, filha de Khuwailid, ficou sabendo das virtudes de nosso amado profeta, que a paz esteja com ele, além de sua fama como um homem honesto e fiel. Ela pediu para ele trabalhar em seu comércio. Khadija era muito rica e pertencia a uma família nobre e respeitada. Ele trabalhou para ela e conseguiu muitos lucros. Ela gostou dele porque ele era muito virtuoso
Então o pediu em casamento e ele aceitou. Ele tinha 25 anos de idade, enquanto ela tinha 40 anos. Khadija foi uma excelente esposa. Todos seus filhos são como ela, exceto Ibrahim. O povo de Meca vivia totalmente extraviado. Eles adoravam as estátuas, bebiam bebidas alcoólicas, negociavam conjuros, praticavam jogos de azar e enterravam suas filhas vivas com medo da pobreza e desonra. O profeta, que a paz esteja com ele, ficava triste diante daquela decadência moral e espiritual de seu povo. Ele costumava se isolar na gruta de Hira para meditar e pensar no universo e seu Criador. Um dia, o anjo Gabriel apareceu para o profeta e disse: "Leia." O profeta, que a paz esteja com ele, respondeu: "Eu não sei ler." O anjo Gabriel abraçou o profeta muito forte e o soltou, dizendo: "Leia." O profeta, que a paz esteja com ele, respondeu: "Eu não sei ler." E isso se repetiu 3 vezes. O anjo Gabriel disse: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. O profeta, que a paz esteja com ele, retornou para sua casa com medo e assustado. Tremendo, ele pediu para Khadija, dizendo: "Coloque um cobertor sobre mim." Ela colocou cobertores sobre ele até que ele se acalmou e não sentia mais medo. A senhora Khadija perguntou sobre o ocorrido. O profeta, que a paz esteja com ele, contou o que aconteceu. Ela respondeu: "Pode se acalmar, é uma boa notícia. Nunca Deus te abandonará. Você visita os familiares, fala a verdade, ajuda o pobre, honra o hóspede e socorre as pessoas nas adversidades." Khadija levou o profeta, que a paz esteja com ele, até o primo dela, Varaka ibn Naufal. Ele era um homem velho, cego e convertido ao cristianismo. Ele sabia ler o evangelho e quando Khadija contou para ele o que aconteceu com o marido dela, ele disse: Esta é a revelação que Moisés costuma receber. Quem dera eu estivesse bem mais jovem quando o seu povo resolver te expulsar. O profeta, que a paz esteja com ele, disse: "Eles me expulsarão?" Sim, qualquer outro profeta que trouxer a mesma mensagem que a sua será odiado pelo seu povo, e se por acaso eu estiver vivo naquele momento, te apoiarei. O profeta, que a paz esteja com ele, convocou seu povo para adorar o Deus único discretamente durante 3 anos, até que foi ordenado a tornar sua divulgação pública. Ele começou com sua própria família, como Deus ordenou. وأنذر عشيرتك الأقربين. O profeta, que a paz esteja com ele, teve uma oposição feroz por parte dos incrédulos do povo de Meca, e especialmente de seu tio paterno, Abu Lahab. O primeiro homem a seguir o profeta foi Abu Bakr as-Siddiq. A primeira mulher foi sua esposa Khadija. A primeira criança foi Ali ibn Abi Talib. E o primeiro escravo foi Zaid ibn Haritha. Após os 3 anos, foi ordenado a divulgar publicamente, como consta no Alcorão. Proclama, pois, o que tem sido ordenado e afasta-te dos idólatras. O profeta, que a paz esteja com ele, convocou todas as tribos para aceitarem o Islã. A sua mensagem era destinada a todas as pessoas e não para um povo específico, pois a sua mensagem veio para completar todas as mensagens anteriores. Deus apoiou seu profeta, que a paz esteja com ele, com um milagre eterno e desafiador para a eloquência dos árabes, o Alcorão Sagrado. O milagre de cada profeta
estava relacionado ao que o povo vivia naquela determinada época. Os árabes, na época do profeta, que a paz esteja com ele, eram mestres na prosa e na eloquência. Por isso, o profeta, que a paz esteja com ele, foi apoiado por seu senhor com o Alcorão, que desafia todos os mestres da eloquência em todos os tempos. Deus disse no seu livro sagrado: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. No Alcorão há muitas ciências que até os dias de hoje estão sendo descobertas. Os incrédulos de Quraysh permaneceram na incredulidade, mesmo conhecendo muito bem a honestidade do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, e a veracidade de sua mensagem. Mas a teimosia e a descrença os conduziram a se agarrar à adoração das estátuas. Os Quraishitas visitaram Abu Talib e disseram: O seu sobrinho está nos insultando em nossas reuniões e em nossa mesquita. Por favor, você deve impedi-lo de fazer aquilo. Oh, meu sobrinho, a minha tribo está alegando que você os insulta nas suas reuniões e na mesquita. O profeta, que a paz esteja com ele, levantou seu olhar para o céu e disse: Vocês estão vendo o sol? Responderam que sim. O profeta disse: Eu não posso deixar o que estou fazendo da mesma forma como vocês não podem trazer uma chama do fogo de lá. Abu Talib disse: Meu sobrinho disse a verdade, podem voltar. O tio do profeta, que a paz esteja com ele, apoiou o sobrinho. O apoio de Abu Talib é muito importante. Você tem razão, Ahmed. Como todas as tentativas de tentar parar o profeta, que a paz esteja com ele, falharam. Então eles começaram a torturar os muçulmanos. Cada tribo torturava os novos muçulmanos que viviam com ela. A tortura intensificou-se cada vez mais. Então o profeta, que a paz esteja com ele, permitiu aos muçulmanos que imigrassem para a Abissínia, onde governava um rei justo. Imigraram 12 homens e 4 mulheres. Foi a primeira imigração e aconteceu no 5º ano da missão profética. Quando os imigrantes souberam que Quraysh parou de torturar os muçulmanos e de importunar o profeta, que a paz esteja com ele, voltaram para Meca. Quando se aproximaram da cidade, ficaram sabendo que as notícias que chegaram até eles na Abissínia eram falsas. Quraysh aumentou 12 vezes as torturas e fazia de tudo para impedir o profeta e seus companheiros de divulgarem a religião. Alguns dos imigrantes voltaram e outros entraram em Meca sob a proteção de alguns líderes. Quando a tortura dos muçulmanos tornou-se insuportável, o profeta, que a paz esteja com ele, permitiu aos muçulmanos imigrarem mais uma vez em direção à Abissínia. Imigraram 83 homens e 19 mulheres. Eles ficaram na Abissínia até que o profeta, que a paz esteja com ele, imigrou para Al-Madina. Voltaram 83 homens e 8 mulheres. Aqueles que ficaram voltaram no 9º ano da Hijra. Os muçulmanos que ficaram em Meca adoravam Deus e aprendiam a religião na casa do companheiro Arqam ibn Arqam, discretamente, porque temiam ser torturados pelos Quraishitas. Deus atendeu a prece de seu profeta quando Hamza ibn Abdul Muttalib, tio paterno do profeta, aceitou a nova religião, assim como Omar ibn al-Khattab. Com isso, os muçulmanos que adoravam Deus na casa de Arqam ibn Arqam saíram para adorar Deus publicamente. Quando os 2 enviados de Quraysh voltaram da Abissínia e os líderes de Quraysh souberam da resposta do rei da Abissínia, eles juraram formar uma coalizão contra os familiares de Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib e Bani Manaf.
O embargo proibiu o casamento com as famílias que apoiavam o profeta, a venda e a compra com os muçulmanos, até que eles entregassem o profeta, que a paz esteja com ele. Escreveram um documento e penduraram na parede de Al-Kaaba. Quraysh infringiu o embargo contra os familiares do profeta, que a paz esteja com ele, por 3 anos, até que a situação deles ficou desumana. Alguns líderes não gostaram do embargo e tentaram derrubá-lo. Foram até a Kaaba para rasgar o documento, mas os insetos já tinham comido o documento, menos a palavra, em teu nome, ó Deus. O embargo terminou e o documento anulado. Após 6 meses, o tio do profeta, Abu Talib, morreu. Depois de 3 dias, faleceu também a senhora Khadija, esposa do profeta, que a paz esteja com ele. A tortura aumentou. O profeta, que a paz esteja com ele, chamou aquele ano de Ano da Tristeza. Os idólatras de Quraysh tentaram desanimar o profeta e fazer com que ele parasse a divulgação do Islã. Sugeriram dinheiro e reinado, mas ele recusou. Então começaram a prejudicá-lo, colocando sujeiras no seu caminho. Abu Jahl foi além disso e queria matar o profeta com uma pedra. Jogaram uma cesta cheia de miúdos de animais em suas costas quando ele estava rezando. Tentaram asfixiá-lo, mas ele permaneceu firme diante dessas atrocidades. O profeta, junto com Zaid bin Haritha, decidiram visitar a cidade de Ataif. Ele esperava que a tribo de Thaqif abraçasse o Islã. Eles recusaram o convite dele e ordenaram às crianças e aos vagabundos para apedrejarem o profeta e seu companheiro. Sentindo muita dor, o profeta, que a paz esteja com ele, fez a seguinte prece: Ó Allah, a ti lamento a minha debilidade, a falta de meus recursos e a minha fragilidade diante dos homens. Ó mais misericordioso dos misericordiosos, és o meu Senhor. Na mão de quem irá me entregar? Na de um estranho que me maltrata ou na de um inimigo que me domina? Se não estiver zangado comigo, nada me importa. A tua bênção é o meu melhor bem-estar. Peço refúgio na luz de teu rosto que dissipa as trevas e ordena as coisas deste mundo e do outro, para que não fique zangado comigo e não seja atingido pela tua ira. A ti cabe repreender quando não estás satisfeito. Não existe força, nem poder, a não ser em ti. O anjo Gabriel o chamou e disse que, com ele, estavam os anjos nas montanhas, aguardando só a ordem do profeta para derrubar as 2 montanhas que cercavam a Taif. Mas o nosso amado profeta, que a paz esteja com ele, disse: não. Espero que eles tenham filhos que irão adorar o Deus único sem parceiros. É um profeta cujo coração é repleto de misericórdia e carinho. Deus agraciou seu enviado Muhammad com a viagem noturna e a ascensão para os céus para distraí-lo, depois de ter sofrido muito com a oposição dos idólatras e dos incrédulos entre seu povo. Ele fez a viagem noturna na mesquita sagrada em Meca até a mesquita de Al-Aqsa, na Palestina. A viagem foi feita em cima de um animal parecido com o cavalo, chamado Burak. Os anjos rodeavam o profeta, que a paz esteja com ele, de todos os lados. Deus, com o seu poder, juntou todos os profetas na mesquita de Al-Aqsa, e o nosso amado profeta, que a paz esteja com ele, dirigiu a oração como o imã de todos os profetas e mensageiros enviados por Deus à humanidade. Depois foi levado para os céus até o ponto chamado a Árvore de Lótus. Lá ele se encontrou com muitos mensageiros e a oração foi decretada 5 vezes por dia, e para quem rezar à noite, a recompensa será contada como se fossem 50 orações. Então, essa é a famosa história da viagem noturna e ascensão. Excelente, Ahmed. Quando o profeta, que a paz esteja com ele, contou para sua tribo sobre a viagem noturna na manhã seguinte, eles desmentiram a notícia e espalharam para as pessoas em busca de encorajar alguns muçulmanos a deixar a religião. Mas os crentes fortes permaneceram firmes na fé. Quem deu apoio total e incondicional para o profeta nessa história da viagem noturna foi Abu Bakr. Por isso, o profeta lhe deu a alcunha de As-Sadiq, o veraz.
O profeta, que a paz esteja com ele, permaneceu firme na divulgação do Islã, chamando as tribos durante sua peregrinação e encontrando as pessoas para divulgar a religião e pedir para que deixassem a adoração das estátuas. A tribo de Quraysh sempre colocava uma pessoa atrás do profeta para dizer: não acreditem nele, ele é um mentiroso. Ele deixou a religião de seus pais. Durante uma estação de peregrinação, vieram duas tribos árabes que moravam em Al-Madina. São Al-Waz e Al-Ajara. O profeta, que a paz esteja com ele, apresentou para eles o Islã. Eles já tinham ouvido os judeus falarem sobre a vinda de um profeta nessa época. Eles gostaram do profeta, que a paz esteja com ele, o acompanharam e depois voltaram para a cidade deles. No ano seguinte, o profeta, que a paz esteja com ele, encontrou 6 homens da tribo Al-Ajara. Todos abraçaram o Islã. Quando voltaram para Al-Madina, convocaram todas as pessoas para abraçar a nova religião e todas as famílias entraram no Islã. No ano seguinte, vieram 12 homens da tribo Al-Ajara, abraçaram o Islã e fizeram um pacto de obediência e comprometimento com o profeta, que a paz esteja com ele. Fazer o bem e se afastar do mal, não ter medo na luta pela causa de Deus e socorrer o profeta caso ele decidisse ir até a cidade. Era o primeiro pacto no Islã. Aconteceu no 12º ano da missão profética. Os 12 homens voltaram para Al-Madina acompanhados de Mus'ab bin Umair e Amr bin Maktum para ensinar o Alcorão e os conceitos islâmicos. Por isso que Mus'ab bin Umair é conhecido como o primeiro embaixador no Islã. Excelente, meu filho, excelente. Mus'ab bin Umair voltou para a cidade de Meca, onde havia muitas pessoas muçulmanas e não muçulmanas. O profeta, que a paz esteja com ele, encontrou-se com 73 homens e 2 mulheres. Eles concluíram um pacto de apoio total ao profeta. O primeiro a apertar a mão do profeta em sinal de concordância foi Al-Bara bin Ma'ruf. O profeta designou 12 homens responsáveis pelo grupo, sendo que 9 responsáveis eram da tribo Al-Khazara. Então isso significa que este é o segundo pacto. Você é muito inteligente, meu filho. Quando a tribo de Quraysh soube do pacto celebrado, teve medo que os muçulmanos se fortalecessem e que a mensagem do profeta ficasse mais atraente. Então começaram a pensar em como enfrentar a nova força. Naquele ano, o Deus Altíssimo permitiu que o profeta e seus seguidores imigrassem para Al-Madina. Os muçulmanos começaram a imigração aos poucos, individualmente e depois coletivamente. Os idólatras de Quraysh se reuniram para debater a questão do profeta e o que poderia ser feito contra ele. Vamos prendê-lo e colocá-lo numa prisão com grades de ferro até ele morrer. Vamos expulsá-lo de nossa cidade. Depois disso, juro por Deus que não importa para onde ele for ou o que ele irá fazer. Vamos escolher de cada tribo um jovem forte com uma espada afiada, para matá-lo com um golpe só. Assim seu sangue será derramado entre as tribos. A família de Abdul-Manaf não pode com todas as tribos. Sendo assim, todos eles serão obrigados a aceitar o dinheiro pela morte do nosso querido Muhammad. E assim nós o faremos. Excelente ideia! Isso é uma ótima ideia! Muito boa ideia! Deus, o Todo-Poderoso, revelou a seu mensageiro a conspiração que tramavam contra o seu povo. O profeta, que a paz esteja com ele, pediu a Ali ibn Abi Talib para dormir na cama dele aquela noite e também colocar o seu manto. Por isso, Ali é chamado de o primeiro. Os jovens escolhidos que queriam matar o profeta ficaram na porta esperando, mas o profeta, que a paz esteja com ele, saiu sem ser visto.
Ele tinha um pouco de terra na mão que colocou sobre as cabeças deles, recitando os primeiros versículos de Surata e assim: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Ele foi embora sem ser percebido. Quando amanheceu, um homem passou perto dos jovens e perguntou: o que vocês estão esperando? Estamos esperando por Mohammed. Ele já saiu da casa dele. Não, ele não saiu. Já faz tempo que estamos esperando aqui por ele. Ali ibn saiu. E eles perguntaram: Ei, ó Ali, cadê o Mohammed? Ali respondeu que não sabia nada a respeito de Muhammad. A tribo de Quraysh enlouqueceu quando soube da notícia e decidiu enviar homens para tentar capturar o profeta. Abu Bakr as-Siddiq acompanhou o profeta, que a paz esteja com ele, na sua viagem em direção a Al-Madina. Eles andaram até chegar à gruta chamada Tar. Ficaram dentro da gruta por 3 dias. Abdullah ibn Abu Bakr trazia para os dois as notícias de Quraysh, enquanto Amna bidu Fuhaira pastoreava perto da gruta e lhes dava o leite. Os especialistas em reconhecer pegadas conseguiram rastrear os passos do profeta. Eles chegaram até a gruta, mas não imaginaram que o profeta poderia estar ali dentro. Quando os homens pararam perto da entrada da gruta, Abu Bakr, que escutava suas vozes, temia pela vida do profeta, que a paz esteja com ele. Este o acalmava, dizendo: ó Abu Bakr, como será a situação de 2 pessoas cujo terceiro é Deus? Não fique triste. Deus está conosco. Depois que as buscas cessaram, os dois saíram da gruta e pegaram os camelos em direção de Al-Madina. An-Nihaya, fim.